Olá, olá, olá! Tudo bem por aí? Estou muito animada nesse semestre. E você? Espero que sim! Eu sou a professora Ana Paula, estou aqui no SEAD para a gente jogar juntos, aprender jogando. Você já me conhece, né? Você que é aí do quinto ano e adora jogar. É aqui mesmo. Vamos ver qual é o desafio, qual é a nossa aula de hoje? Fração ou decimal. Isso é difícil para vocês? Vamos fazer bem detalhadamente, devagar. Se precisar, você volta nesse vídeo aí, tá bom? Vamos localizar na reta e decifrar esses números. Ai, tô vendo, professor, que essa aula vai ser muito difícil. Vai não. Fique aqui conosco que vai ser muito bacana e você vai aprender, tá bom? Bom, para o nosso desafio de hoje é como transformar uma fração como? Aliás, um número decimal em fração, 0,5. Ou vice-versa, 0,5 em fração, número decimal. Onde fica a fração 1/4 na reta numérica? E o número 0,3333? Ai, muita coisa, né? Será que isso tem a ver? Decimal, fração. Como saber se 1/2 é maior que 5 quartos, usando a reta? Nós vamos posicionar esses números, então, na reta numérica. Vamos compreender um pouco sobre isso? Você sabe o que seria esses números? Então, nós vamos falar de fração. Fração é uma maneira de dividir algo em partes. Por exemplo, se você divide uma pizza em 4 pedaços e come um, isso é 1/4. De uma pizza inteira, de 4 pedaços, numa pizza inteira você comeu um. Então, a representação desta fração é 1/4. Bom, a gente sabe que 1/4 ali é uma fração. Mas você sabe o nome desses termos? Bom, é o seguinte, o numerador, que é o número, né, que as partes são escolhidas, comidas, retiradas, né? Ela fica em cima. A gente chama ele de numerador. Aqui, ó, eu tenho uma criança retirando uma parte de 3. Então, uma parte de 3. 1/3 de um todo. Então, um todo ele é repartido e a representação do que ficou e do que foi retirado é aqui, ó. É esse número, tá? Essa fração. 1 que foi retirado, olha aqui o branquinho, e o 3 que foi dividido todo, certo? Então, aqui eu tenho o numerador e depois eu tenho o denominador, que fica na parte de baixo. O denominador é o número total de partes em que esse todo, o algo, foi dividido, né? Então, eu tenho aqui um sanduíche. Ele foi dividido pela metade. Partes iguais, né? Então, foi dividido aí pela metade. Então, eu tenho a fração que representa 1/2, tá vendo? Essas frações, elas podem ser também escritas em forma de números decimais, como eu fosse fazer uma divisão. Olha, se eu fosse dividir, a representação desta fração seria 0,333 infinito. Aqui, a representação desta fração seria 0,5. A representação decimal. Então, vocês estão percebendo que existe uma relação entre fração e número decimal? Sim, existe essa relação. Nós vamos compreender isso no jogo e também em mais alguns exemplos. Bom, aqui agora nós temos a reta numérica. Na reta numérica, parecida com aquela régua que você usa para traçar aí figuras, reta e fazer desenhos, nós temos um monte de pontinhos pequenininhos.
e uns maiores. Os maiores indicam os centímetros na reta, né? Então, os pequenininhos são as divisões desse centímetro, que também a gente pode representar aí através de fração. Aqui na minha reta, eu coloquei 3 exemplos para vocês. E nós vamos transformar isso em fração. Então, para a gente compreender melhor, a gente vai ver aqui os conceitos. Olha o seguinte, decimal é outra forma de representar partes de um todo. Você sabia? Decimal, então, vai representar partes de um todo. Então, aqui, ó, eu estou representando o todo, que seria a régua, né? Então, partes de um todo. Exemplo, 0,5 representa metade, ou seja, 1,2. Vamos ver isso na reta? Como que ficaria esse metade? Vou colocar aqui de azul. Foca na tela, por favor. Aqui, ó, eu tenho 4 dividido, aqui só tem um número depois da vírgula. Então, eu vou colocar o 10. Se fosse 2 números depois da vírgula, o 100. Se fosse 3 números depois da vírgula, o 1000. Deu para entender? É isso. Eu encontrei esse 10 desta forma. O 2,6. Aqui já é um pouquinho diferente, porque eu tenho um número inteiro. Aqui eu já não tinha. Então, eu vou pegar 2, 6, 26, vou retirar essa vírgula e vou contar quantas casas tem depois da vírgula. Neste caso aqui, ó, uma casa. Se fosse 2 casas, 100. Se fosse 3 casas, 1000. No nosso caso, são só uma casa. Opa! Vamos apagar. Pronto, representei o 2,6. Então, tá aqui, ó, pessoal, a representação em fração. Agora, nós temos o número 5,9. Como que eu vou representar isso? Eu vou retirar a vírgula, né? E vou colocar em formato de fração. 59. Quantas casas eu tenho aqui depois da vírgula? Uma. Então, também é 10. Essas aí ficou, então, representado os números decimais em forma de fração. Caso você não tenha entendido, pode voltar o vídeo, pode parar a tela, copiar no caderno, ser mais preciso aí para você. Vamos então jogar para compreender isso melhor de uma forma divertida. Eu já até coloquei aqui na tela para a gente fazer esse jogo. Nós temos uma reta. Essa reta é composta por números decimais e números fracionários. Eu vou dar uma dica para vocês para a gente seguir ao colocar esses números na reta. Eu vou colocar aqui do ladinho um macete para vocês, para a gente acertar a posição desses números. Quando o numerador ele for maior do que o denominador, aí, deixa eu diminuir essa letra, senão vai ocupar muito espaço. Só um minutinho. Vamos aqui ao nosso macete. Quando o numerador ele for maior do que o denominador, nós temos aí a posição que vai ser maior do que 1. Maior do que 1. A posição dele vai ser maior do que 1. Quando nós temos o numerador menor do que o denominador, o que vai acontecer? Nós temos aí que este número, essa posição, vai ser menor do que 1. Eu vou analisar aqui o meu 1, né? Esse menor do que 1. Quando eu tenho o numerador igual ao denominador, a minha posição vai dar exatamente no 1. Certo? Então, a regrinha é essa. Vamos, então, analisar as possibilidades aqui. Vou ter que voltar aí toda hora, tá, pessoal? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 posições. E eu tenho os números também para representar nessa reta.
Eu vou começar aqui com 0,5. A gente viu que 0,5, ele é a mesma coisa de 1/2. Então, eu vou indicar o quê? A metade. Onde eu posso colocar na metade aqui? 0,5, vamos pensar. Eu posso colocar aqui, né? Na metade, que representa 1, 2, 3, 4. Metade aqui partida, porque eu tenho aqui, ó, uma parte, não é o repartido? Uma parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes. A metade de 4 partes vai dar bem aqui. Lembra que eu mostrei para vocês na outra reta? Bom, então, eu tenho aí a primeira posição. Eu tenho agora os 5 quartos. 5 quartos, ele vai ficar, segundo a nossa regra, maior ou menor do que 1? O numerador, ele é maior. Aqui, ó. Vai cair bem aqui, ó. O numerador, ele é maior. Então, na minha posição da reta, eu tenho que colocar ele aonde? 5 quartos? Então, eu vou colocar aqui, ó. Na minha reta do um todo, eu vou ter que analisar aqui, ó, pessoal. Toda, né? Um todo. Então, eu vou ter que analisar ela um todo. Eu vou colocar, então, ela na posição, esses 5 quartos, aqui, ó. Por quê? Porque de 4 partes, né? Eu tenho a posição 5. Olha, de 4 partes, 1, 2, 3, 4. Eu tenho aqui a posição, ó, 5, antes de chegar no final. Pronto. Já coloquei meu segundo número. Meu terceiro número apareceu 5 terços, certo? Concorda aí comigo? 5 terços, o numerador é maior ou menor do que o denominador? O numerador, neste caso, 5 terços, é maior. Então, o que acontece? Este número vai estar bem próximo ali do 2, porque eu vou dividir a reta toda. Então, 5 quintos vai dar, bem aqui. Bom, amiguinhos, temos agora 0,33, que ele corresponde também, nós já vimos no começo da nossa aula, né? Que ele é igual, perdão, que ele é igual à fração que a gente dividiu no começo da nossa aula, lembra? Aqui, ó, da nossa fração. Deixa eu só voltar aqui para vocês compreenderem. Aqui, nós fizemos essa divisão. Aqui, ó, de 1 terço, lembra? 1,33, ele corresponde a 1 terço. Então, 1 terço, né? Eu já tenho aqui a metade. Então, 1 terço, eu posso colocar ele aqui, ó, que é 1/3. Segundo a nossa regra, o numerador aqui, ele é menor do que o denominador. Então, a minha posição vai ser menor do que 1. Então, vai ser para cá, tá? Bom, agora eu tenho 1 quarto. 1 quarto é uma parte de 4. Então, se eu for começar a contar aqui na minha reta, 1, 2, 3, 4. É só uma partezinha dessa. Eu posso colocar ele aqui, porque é a primeira parte que vai contar, né? Então, 1 quarto representa esta posição na reta numérica. Vamos colocar, então, aqui. Será que a gente vai acertar? Eita, que esse trem tem que ter cuidado. Por isso que eu estou fazendo bem devagar. Então, sobrou aqui no final, né? Segundo a nossa regra aqui, ó, o numerador, ele é maior do que 4. Então, o numerador é maior do que 4. O numerador é maior do que o denominador. Então, vai ser menor do que 1. Quando eu falo 1, não verifica essa reta aqui, tá, pessoal?
verifica o total dela. O 1 aqui é só a marcação da posição, certo? Então, o 7 quartos, eu vou colocar ali. É o que sobrou, né? Será que a gente acertou? Vamos conferir? Opa, 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 opa. Eita, que nós acertamos mesmo. Então, a regra deu certo. Olha, anote essa regra aí no seu caderno para que você, na sala de aula, consiga fazer aí nos exercícios da sua professora, bom? Ou também para você estudar, serve como lembrete, tá? Bom, o que nós podemos aprender então nessa aula de hoje? Nós vimos os tipos de frações, nós fizemos a conversão das frações em números decimais e números decimais em frações. Vimos isso em uma reta numérica. Compreendemos também, através de desenho, como que é a representação dessa fração em um todo. Foi bacana essa aula, né? Você pode voltar. Eu vou até colocar aqui o QR Code para você escanear aí na sua casa e fazer essa prática desse jogo várias vezes. Fiquem com Deus e até mais. Tchau!